Olá, seja bem-vindo ao curso de Fatores Humanos na Aviação CRM. Essa é a nossa sexta aula. E dando continuidade ao assunto da aula passada, ainda no tema de comunicação, nós vamos falar sobre briefing, debriefing e crítica. Bora ver como é que a gente pode usar o briefing, o debriefing e a crítica para melhorar a nossa estratégia de comunicação no gerenciamento da nossa equipe dentro do guarda-chuva do CRM, que é o que a gente está estudando nesse curso. Então vamos lá. Bom, primeiro vamos falar sobre o briefing, né? O que é o briefing exatamente? Você já deve ter ouvido essa palavra. Briefing é uma palavra de origem inglesa, né? E brief é curto, breve, conciso, né? Então, já vem daí a noção de que o briefing deve ser algo rápido, algo curto, algo conciso. Briefing, instruções ou informações rápidas. E aí vamos ao conceito. A gente viu o significado da palavra agora, mas a gente sabe que, às vezes, a palavra tem um significado, mas o conceito é um pouco mais abrangente do que apenas o significado da palavra, né? O significado etimológico da palavra. Bom, o conceito de briefing é um conjunto de prévias orientações acerca do que se pretende observar ou considerar durante uma instrução ou atividade. Então, vejam que já é mais abrangente aí, são observações, são orientações que precisam ser passadas para uma equipe antes de se considerar uma atividade ou uma tarefa. Características do briefing: o briefing tem que ser preciso, tem que ser claro e tem que ser breve. Tem gente que parece que não sabe dessa característica do briefing, e eu já assisti a muitos briefings enormes, verdadeiras palestras, verdadeiras defesas de tese, de dissertação, quando na verdade tudo que o briefing precisa é de precisão, clareza e brevidade. Bom, então, vamos embora ver aqui como é que se planeja um briefing para que a gente possa fazer o briefing com essa precisão, com essa clareza, com essa objetividade, né? Planejamento do briefing. Primeira coisa, análise dos envolvidos. Eu vou falar para quem, né? Se eu vou falar para o pessoal que já sabe o que eu vou dizer, já espera o que eu vou dizer, já está na equipe há muito tempo, melhor, eu posso ser mais direto, mais curto. Objetivo, o que eu pretendo com esse briefing? Fazer o briefing por fazer não significa muita coisa, eu preciso ter um objetivo, eu preciso, nem que seja, incentivar todo mundo para que eles criem a motivação necessária para a execução da tarefa com excelência, mas eu preciso ter um objetivo nesse meu briefing. Adequação da linguagem, o que eu vou dizer? Dependendo do público, eu vou usar uma linguagem diferente. Tempo, local e recursos. Tempo, quanto tempo eu tenho? Não pode ser muito, lembre-se que o briefing tem que ser curto. Onde vai ser? Vai ser o local público, vai ser o local aberto, vai ser na van, vai ser na cabine do avião, onde é que vai ser esse briefing? E que recurso que eu vou ter disponível? Eu vou ter PowerPoint, eu vou ter a tela do meu celular para mostrar, eu vou ter um rascunho no papel, eu não vou ter absolutamente nada. Quais são os recursos que eu tenho? Isso vai influenciar no planejamento do seu briefing. Eu preciso ter uma sequência lógica, eu preciso ter início, meio e fim, né? Eu preciso seguir um roteiro, fazer um pequeno roteiro ali, se eu acho que eu não vou lembrar de cabeça, faça um pequeno roteiro ali para poder realizar o briefing. E preocupação com o conteúdo, o que eu vou dizer, o que eu vou trazer, né? Obviamente esse conteúdo está diretamente ligado ao objetivo, o que eu pretendo. Então, a partir do que eu pretendo, eu escolho um conteúdo adequado. Assim deve ser um briefing. Recomendações para o briefing. Realizar um pouco antes da atividade, não dá para fazer o briefing muito tempo antes, 5 dias antes eu vou fazer o briefing, não. O ideal é que o briefing, por exatamente ser curto, por ser conciso, ele tem que ser feito ali ao pé da atividade, um pouquinho antes da atividade. Sanar as possíveis dúvidas sobre a atividade, perguntar, alguém tem alguma dúvida? Todo mundo está ciente do seu papel, todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Manifeste-se agora ou cale-se para sempre. Evitar atrasos, o briefing não pode atrasar a tarefa e você não pode se atrasar para o briefing. Você marca com a equipe fica te esperando para você chegar para o briefing, é algo muito chato, já é desmotivador. Então evite seu atraso para com o briefing e não deixe que o briefing atrase o início da tarefa. Evitar redundância ou prolixidade,
Tem gente que não consegue falar pouco, falar conciso. Fica se repetindo e é algo extremamente chato de se ouvir. O que acontece com isso? A plateia passa a não dar importância para o briefing. O pessoal vai dizer, ih, lá vem aquele comandante chato de novo que vai contar a história da vida dele inteira antes de falar sobre a viagem. Né? Isso acontece e a gente sabe disso. Permitir perguntas, claro. Se um dos objetivos é esclarecer dúvidas, você tem que permitir que as dúvidas cheguem até você, que as dúvidas surjam. Então você tem que permitir perguntas. E no final, isso é extremamente importante, solicitar o apronto, solicitar a confirmação. Fulano, tá certo? Beltrano, tudo ok? Você, alguma dúvida? Tudo certo? Tudo pronto? Por que isso? Porque isso traz a pessoa para dentro da tarefa. Isso cria uma ligação ali entre você, a equipe e a tarefa. Então, são as recomendações para o nosso briefing. Realizada a tarefa, a gente precisa fazer um debriefing. Nem sempre se faz um debriefing, às vezes porque a tarefa foi muito longa, foi muito cansativa, mas sempre que possível realize o debriefing. O debriefing é importante para aparar as arestas que surgiram na execução da tarefa. Por exemplo, o que é o debriefing, né? Debriefing é um processo de análise e avaliação, veja, o debriefing é uma avaliação das ações e procedimentos empreendidos durante a atividade executada, diante dos resultados obtidos. Ou seja, a gente tinha uma tarefa para fazer, cumpriu a tarefa, está aqui o resultado e agora vamos avaliar. E aí, a gente fez direito, a gente fez a contento, todos os objetivos foram atingidos, né? É a hora de fazer uma avaliação, de fazer uma análise. Isso é o debriefing. Da mesma forma que o briefing pode ser coletivo ou individual e aplicado como aula expositiva, informal ou outra técnica que vise o aprimoramento de desempenhos futuros. Você pode fazer o debriefing com a equipe inteira, que é o ideal, ou se perceber que houve apenas um desvio, alguma coisa, chamar essa pessoa em particular e conversar com ela. Não é bom. Dependendo do que foi, o assunto realmente tem que ser tratado em particular, mas se for um assunto de interesse da equipe, que seja tratado com a equipe para evitar aquela coisa o comandante me chamou ali, fulano me chamou aqui no canto, para evitar esse tipo de coisa, que seja aberto, que seja para todo mundo. No debriefing, utiliza-se normalmente a técnica ou os procedimentos de uma crítica. E aí a gente passa a falar sobre crítica, porque é algo extremamente importante e que normalmente a gente não faz bem. A gente já tem uma visão equivocada do que é crítica, não é verdade? Quando eu pergunto assim, o que é criticar alguém? Geralmente o pessoal usa para crítica um adjetivo, não, a crítica positiva, a crítica construtiva. Isso não existe. Crítica é crítica e pronto. Não existe crítica construtiva, não existe crítica negativa. Essas adjetivações da crítica, elas vêm do mau uso da ferramenta da crítica. E aí vai ficar claro para você agora que a gente vai começar a falar de crítica. O que é crítica? Logo de cara, né? Qual o conceito de crítica? Crítica é uma técnica de apreciar méritos e deméritos, nessa ordem. Méritos primeiro, depois deméritos, visando o aprimoramento de um desempenho. Então, o que você faz? Você analisa um desempenho, nunca a pessoa, sempre o desempenho, nunca o indivíduo, sempre a tarefa. Você analisa a tarefa que foi realizada e dessa tarefa você vai ressaltar os méritos e vai ressaltar se houve algum demérito. Para quê? Para que o mérito seja ampliado e para que o demérito seja reduzido, a fim de aprimorar a execução da tarefa na próxima vez. Então a crítica ela nunca é pessoal, nunca é dirigida a uma pessoa, é sempre dirigida a um desempenho. Quer um exemplo? Você está lá com um piloto aluno e faz um pouso e o pouso não é um pouso legal. Como é que você vai fazer essa crítica para ele? Você vai dizer para ele o seguinte, olha, o pouso não foi legal, o pouso não foi bom, ou pousou muito longo, pousou muito duro, o pouso foi muito longo, o pouso foi... Não é o seu pouso, não é você pousou. Percebe que as minhas frases iniciais não tem a pessoa. O indivíduo não está envolvido, embora ele saiba que foi ele que realizou o pouso. Mas se eu digo para ele o seu pouso foi ruim, ele toma como algo pessoal. E pode criar uma barreira à comunicação e a partir daí eu já não tenho mais acesso a ele, não consigo ensinar mais nada. O que você tem que dizer é o seguinte, primeiro elogie, a gente vai ver aqui quais são as técnicas, primeiro eu vou falar dos méritos, né?
O planejamento do voo foi muito bom, o voo inteiro foi muito bom, o procedimento de aproximação foi excelente e o pouso não saiu a contento, o pouso foi longo demais. Veja, eu ressaltei os méritos e ao final eu coloquei o demérito sem citar o cidadão. É assim que se faz uma crítica. A crítica precisa ser organizada do jeito que a gente faz um texto, do jeito que a gente faz uma redação. Ela deve ter início, meio e fim. Tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vamos continuar vendo aqui a crítica. Então você já sabe que esse negócio de crítica construtiva, crítica negativa, isso não existe. Crítica é crítica, né? Se você está adjetivando a crítica, tenha certeza que está fazendo mau uso dela, né? Isso é interessante. Bom, então vamos à crítica. A estrutura da crítica. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução da crítica, você vai dizer o que será. Assim, a gente vai falar agora sobre, né, a tarefa já ocorreu, está ocorrendo o debriefing, e aí você vai usar a ferramenta da crítica no debriefing para, por exemplo, falar com alguém da equipe. Então você vai dizer, olha, a gente vai analisar agora a nossa tarefa, vai analisar o nosso desempenho durante a realização da tarefa. O que a gente tinha que fazer? Tinha que sair do aeroporto A para o aeroporto B. E o que aconteceu no percurso? É isso que a gente vai falar. Deixa claro que é sobre o desempenho. Qual o objetivo? O objetivo do que a gente está fazendo aqui é melhorar a nossa próxima missão. É melhorar o nosso desempenho na nossa próxima missão. É que as tarefas sejam desempenhadas com um grau de qualidade melhor do que tem sido desempenhadas até agora. Isso tem que ficar claro, né? Por que eu estou sendo criticado? Por que está havendo esse debriefing? Por que está havendo essa crítica? Para que a gente possa aprimorar o nosso desempenho como equipe. E incentivação. A gente tem condição de melhorar, está muito bom, você faz aquele elogio, até porque se há muitos deméritos, você tem que começar elogiando até para a pessoa não se fechar a crítica. Sempre comece pelos méritos, sempre comece com a incentivação, sempre comece com o elogio. Alguma coisa deve ter para elogiar, não é possível. Desenvolvimento da crítica. Méritos e deméritos. A apresentação pessoal foi muito boa, o relacionamento durante o voo foi muito bom, a nossa decolagem foi perfeita, o voo de cruzeiro, o regime de cruzeiro da aeronave, a aproximação. Então, falou dos méritos. E não use o porém, não use o contudo, não use essa partícula que vai dar uma noção de quebra, porque se você disser, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas, se você colocar esse mas, se você colocar um porém, se você colocar um entretanto, pode ser que o seu interlocutor já se feche para a mensagem. Então o ideal é que você use um conectivo, você use um e. Então eu falo, o voo foi muito bom, a aproximação foi muito boa e o pouso foi longo demais. O pouso foi duro demais. O pouso foi muito curto, forçou demais a estrutura. Então veja que eu não coloco um porém, contudo, todavia. Não, isso atrapalha a comunicação. Use o e, use a conjuntiva, use o e, a conjunção. Olha, foi bom e o pouso não foi a contento. Ele vai entender. Seja conciso, claro e objetivo. Use a assertividade. Lembra da assertividade? Tem que usar a assertividade. Tenha tato e seja sincero. Cuidado para não ofender ninguém, por isso a assertividade, né? Use a empatia, coloque-se no lugar da outra pessoa e seja sincero, não minta. Porque quando você mente, as pessoas sabem. O cara fez um pouso horrível e você diz, seu pouso foi uma maravilha. O cara sabe que você está mentindo. Ele tem desconfiômetro, ele tem semancol. Todo mundo sabe quando você está mentindo para... Não, ele está mentindo para me elogiar, para poder me manter, eu não estou bem. Não, o ideal é seja sincero. Falou, o pouso não foi legal. Né? Da próxima vez, faremos melhor. Bom, em relação à conclusão da crítica, a gente viu o desenvolvimento, agora em relação à conclusão... faça a revisão dos tópicos abordados. Falou, a gente viu a decolagem, viu o voo de cruzeiro, viu o pouso. Esclareça as dúvidas. Pergunta, tem alguma dúvida? Você entendeu por que o pouso foi duro? De repente, se a gente fizer mais assim, fizer mais assado, né? Você negociar um pouco com ele aí, tentar esclarecer o porquê do demérito, né? Tenta resolver o porquê do demérito. ênfase no objeto da crítica. Pessoal, só para lembrar que a crítica é para melhoria do desempenho, nada pessoal.
é para que a gente exerça a tarefa de acordo com aquilo que está previsto, de acordo com aquilo que a empresa espera da gente, ou de acordo com aquilo que eu, como líder da equipe, espero da nossa tripulação. Então, essa ênfase no objetivo da crítica tem que ficar clara, que é para melhoria de desempenho. Eu não estou falando de você, eu estou falando da tarefa. Não estou falando da pessoa, estou falando da tarefa. Então, a crítica é para melhoria da tarefa, para o desempenho da tarefa. E aí reforça a incentivação. Pô, mas a equipe está muito boa, a equipe é excelente, a gente está trabalhando muito bem e eu tenho certeza que as próximas missões vão sair melhores do que essa anterior. Todo mundo comigo? Ou seja, você reforça aquela incentivação para reforçar o sentido de equipe e para motivar o aluno, se for o caso, de uma crítica a um aluno. Essa crítica, entendeu a crítica como é que funciona? Princípio, início, princípio, meio e fim, e você começa sempre com um elogio, você deixa claro como é que vai fazer, que a crítica tem a ver com o desempenho, não com a pessoa, eleva o mérito da pessoa, coloca o demérito com assertividade, sem mentira, sem o mas, sem o porém, sem o entretanto. Isso é muito chato. Quando alguém vai dizendo assim, foi muito bom o seu desempenho, entretanto, você já se fecha para isso. E aí você termina a crítica redirecionando ali, dizendo que, olha, é sobre a tarefa, não é nada pessoal. O objetivo é que a gente desempenhe melhor a tarefa, que você desempenhe melhor a tarefa e, no final, continue sempre assim, a gente vai conseguir. É fundamental que seja desse jeito. Requer um pouco de treino, não é tão fácil, não. Requer um pouco de treino. Bom, princípios da crítica. A crítica tem 4 princípios que têm que ser obedecidos para que ela funcione de maneira adequada. O primeiro deles é a aceitabilidade. Ela tem que ser aceita por quem recebe, né? Por isso a assertividade é importante na hora de fazer a crítica, porque ela é melhor recebida quando você faz com assertividade. Objetividade. A crítica deve ser focada no desempenho, nunca nas pessoas. Crítica nas pessoas é fofoca. Criticar as pessoas é maldizer as pessoas. Criticar o desempenho não, aí é crítica. Então, volto a reforçar, não existe crítica positiva e crítica negativa, só existe crítica. Se você está criticando uma pessoa, você está fazendo fofoca. Se você está criticando um desempenho, aí sim você está realizando uma crítica. Oportunidade. A crítica tem que ser em local oportuno, tem que ser no momento apropriado, tem que ser logo depois da tarefa. Não dá para 2 semanas depois chamar o cara e dizer, aquele pouso, lembra aquele pouso lá não sei onde? Pelo amor de Deus. Isso não é crítica. A crítica tem que ser, se é para melhoria de desempenho, tem que ser logo após o desempenho, no primeiro momento oportuno. E também não dá para ser no meio da festa, todo mundo reunido, e você, fulano fez um pouso horrível lá em Fortaleza. Não é por aí, o caminho não é esse. E por fim, participação. A pessoa que está sendo criticada, ou o grupo que está sendo criticado, tem que estar presente. Porque se é para melhoria de desempenho dele, eu tenho que dizer para ele. Dizer para outras pessoas é fofoca. A crítica ela tem a ver com o desempenho. Desempenho de uma pessoa, desempenho de um grupo. E aí, essa análise crítica, essa avaliação tem que ser feita com esta pessoa ou com este grupo, né? Claro, se eu sou um professor, se eu sou um instrutor, depois eu tenho que repassar o resultado dessa minha avaliação dentro de uma organização, de uma instituição de ensino, mas isso é outra coisa, né? Não é o que a gente está falando aqui. A participação da pessoa na crítica é fundamental. Eu só posso fazer a crítica com o avaliado presente, para que ele perceba o que está sendo avaliado e possa alterar o comportamento. Para que a gente ensina? Isso é uma boa pergunta, né? Para que a gente ensina? A gente ensina para provocar mudança de comportamento. E se eu quero provocar mudança de comportamento, eu tenho que dizer para a pessoa, naquele momento, que o comportamento está inadequado. Ela vai alterar e vai mudar o comportamento dela. Então a crítica, ela serve a estes propósitos. Muito cuidado, tanto com o briefing, quanto com o debriefing, quanto com a crítica. Pratique a crítica, exercite a crítica. Tire da cabeça esse negócio de crítica construtiva, de crítica negativa. Isso não existe, isso é balela, isso é conversa. Isso é conversa para coach dormir. Né? Me perdoem aí os coaches, mas isso é conversa para coach dormir. Crítica só existe pura. Crítica é uma análise, crítica é uma técnica de apreciar méritos e deméritos visando melhoria de desempenho. Crítica não é fofoca, tudo bem? Bom, a gente vai falar agora, que você já sabe,
o que é a crítica, o que é o briefing, o que é o debriefing, a gente vai falar sobre tomada de decisão, que é um assunto extremamente importante e que gera uma série de conflitos dentro do grupo. Tomada de decisão é o assunto da nossa próxima aula.